André Silva, gente, comentar com vocês aqui sobre esse jogador que o São Paulo está monitorando e pode fazer uma proposta para tê-lo. Jogador que pertence ao Vitória de Portugal, conhecido aqui no Brasil como Vitória de Guimarães, né? É um time médio para quase grande, né, no futebol português. Embora seja um time que está há muito tempo com gestões aí bem complicadinhas, né? Mas é um time, por exemplo, que durante muito tempo, na década de 70, década de 80, por exemplo, era um time acima do Braga, né? Que tem gestões muito boas, né? E que hoje é um time médio ali do futebol português, né? O Vitória de Guimarães, portanto, é um time interessante, um clube que tem uma torcida muito apaixonada, tá? E esse jogador, ele é um destaque, sim, hoje na equipe do Vitória. O São Paulo está interessado neste atleta, segundo uma apuração do Gabriel Sá, deixando aqui, né, os créditos, né, para o belíssimo jornalista Gabriel Sá. Belíssimo não no sentido dele ser bonito, né, gente? Isso, até que não é feio o menino, né? Mas a questão não é essa. Belo no sentido profissional. É um jornalista realmente sério, um jornalista que tem todo o meu respeito, né? Então ele fez a apuração de que o São Paulo está interessado no jogador. Evidentemente que pode ter um problema aí que pode passar justamente pela forma como o São Paulo vai tentar contratá-lo, né? O São Paulo certamente vai tentar fazer o quê? Parcelar, né? Em 500 vezes, né? E a equipe de Vitória tem uma tendência, inclusive acho que o Gabriel fala isso, né? A não gostar desse tipo de conversa, não. Dinheiro assim, ó, aqui, meu irmão, na lata, ó. Aqui, ó, cadê a grana? Tem que ser a grana colocada ali em cima da mesa, uma nota em cima da outra, né? Era esse tipo de negociação que eles fariam com Hellas Verona, aquela porqueira de time italiano lá. Tem uma torcida bem, né? Também com símbolos, né? Relacionados àquele moço lá de bigodinho estranho, bigodinho lá da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, né? Hellas Verona tem muito de torcedores aí ligados ao moço do bigodinho lá da Alemanha, né? Então acabou não dando certo essa negociação com o Hellas Verona e o jogador está na Vitória. O Vitória parece que sim, está disposto a negociar o jogador. E o São Paulo está disposto aí a contratá-lo, segundo o Gabriel Sá, segundo a apuração do Gabriel Sá, né? Bom jogador? Olha, quem é o jogador? Ele tem 1,80m, ele tem 1,81m, né? Centroavante de 1,81m, tem 26 anos neste momento. Teve passagens bastante irrelevantes aqui no futebol brasileiro por times muito pequenos, Diadema e outros times, né? E aí em Portugal ele chegou muito cedo, né? Ele passou por, assim, era um cara que poderia crescer no futebol brasileiro, mas ele foi muito cedo para o futebol da Europa. E é um desses jogadores que sai daqui, a gente nem fica sabendo, e acaba se destacando. Muitos não destacam, acabam não tendo destaque, a gente não fica sabendo. Alguns conseguem, né? O problema desse tipo de tratativa, né, dos empresários é que muitos jogadores acabam, enfim, perdendo carreira, não dão certo no futebol, e alguns dão certo imediatamente e outros que acabam dando certo muito tardiamente. Era para esse jogador ter um destaque bem antes, né, pela qualidade dele, mas ele vem pelo menos de 3 temporadas aí com altíssimo nível. Eu diria para você que é um jogador assim numa ascensão impressionante. Um jogador que tem uma tendência a ser um belo centroavante aí. Um centroavante com números ainda melhores do que ele já tem atualmente, né? Então eu diria para você que, sem dúvida nenhuma, pode ser uma contratação interessante para o São Paulo, do André. Mas vamos falar um pouco mais disso aí. Antes disso, eu vou falar para você que este vídeo tem um patrocínio do quê? Da 1xBet, gente, que é aquela casa de aposta importante lá, que você aposta e você sempre vai receber seu dinheiro. Ganhei um bom dinheiro lá, pedi o saque, o dinheiro caiu na minha conta imediatamente. Mas isso acontece com toda casa de aposta. Isso quando você pede R$100 de saque. Quando você pede R$2.000, R$3.000 de saque, quando você ganha aquela aposta enorme e tal, aí, meu irmão, você vai perceber que tem casa de aposta que é diferente uma da outra. Aí você vai perceber que o xBet é diferente. Aí você vai se lembrar do que o José Novaes está falando aqui. Então, é a mais confiável do mundo, né? O 1xBet. Lá na Europa é tida como a mais confiável do planeta Terra, gente. A mais confiável. Não conhece o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Cadastre-se lá. Mas coloque o código promocional XJOSA, gente. É para os caras saberem por que você chegou na casa de aposta e continuarem a apoiar o meu trabalho, beleza, gente? De quebra, me dá uma dica de jogo aí. Vou te dar 3 dicas de jogos bem legais para hoje, né? Bayer Leverkusen contra o Mainz 05. Bayer, um dos melhores times do mundo da atualidade, gente. Eu iria no Bayer. Vai você com a sua aposta e tal. Você pode querer colocar, por exemplo, o Mainz, pode pôr, eu acho que não vai rolar. Empate ou tal, tudo bem. Mas eu iria no Bayer Leverkusen. Eu não falo muito de aposta, mas quase nunca faço, né? Até porque implica muito estudo, muita preparação e tal. Mas eu mesmo vou fazer uma aposta, né?
na vitória do Leverkusen nesse jogo aí. Real Sociedad contra o Villarreal é um jogo que vai sair pelo menos 2 gols, na minha opinião. E Metz contra a equipe do Lyon, para mim é vitória ou empate do Metz, mas eu também iria de 2 gols no mínimo nessa partida aí. Tá bom, gente? São as dicas para você fazer uma sua fezinha lá, né? Bom, vamos lá então falar, ó, se inscreve, mas coloca o código promocional UANXJOSA. Tá tudo aqui, o link aqui, ó, e o código promocional na descrição deste vídeo, também no comentário fixado, tá bom? Vamos lá, olha só, o André, portanto, é um jogador interessante, é um centroavante de movimentação. Um centroavante que tem uma identidade interessante, né? Uma identidade não, né? Ele tem uma identidade ali com a área, muito legal, né? Mas também uma intimidade com a área, muito legal. Mas ele sabe trabalhar fora dela. Sabe trabalhar fora dela muito, muito bem. Ele se movimenta bem, bastante fora da área. Mas é curioso como o jogo dele, o futebol dele ganha relevância quando ele se aproxima da área. A entrada na área é feroz, né? Quando ele parte de fora para dentro da área é feroz, geralmente costuma sair boa coisa, né? O jogador demorou para se destacar um pouquinho porque ele era muito participativo, entrava pouco na área. Hoje ele resolveu isso, né? Então é um centroavante que tá com números muito bons, está no melhor momento da carreira dele. Na temporada marcou 13 gols ali, né? Mais ou menos quase um gol a cada 2 jogos, né? Deu algumas assistências, algumas pré-assistências. Esse jogador é interessantíssimo, tá? Realmente interessantíssimo. E assim, eu fico realmente até assombrado. Por que esse jogador não migrou para um outro time europeu de maior porte, né? Alguns falam que o Leipzig estaria interessado nele, né? Mas é um jogador realmente muito interessante. A questão é, ele viria para o Brasil, né? Para jogar, para ser reserva do Caleri? Provavelmente vão falar isso pro jogador, né? Estamos contratando um jogador para ser reserva do Caleri e tal. É complicado isso. Tomara que não fale isso, né? Veja, um jogador desse promissor, que pode crescer muito na Europa, por que o São Paulo é interessante para ele? Por que, gente? São Paulo é interessante para um jogador desse? Porque o São Paulo, meu irmão. São Paulo sempre é interessante, né? Um jogador que não teve uma carreira interessante aqui no Brasil, foi muito rápido para a Europa. Para um jogador desse, um clube como o São Paulo é sempre muito interessante. Muito interessante. Pode chamar a atenção do mundo, se ele volta aqui para o futebol brasileiro. É melhor, por exemplo, a se destacar no São Paulo do que, por exemplo, no Vitória de Guimarães. É isso. Ele pode até mesmo chamar a atenção se ele detonar, começar a fazer muitos gols da própria seleção brasileira. E o técnico da seleção brasileira, você sabe, nunca vai olhar para um jogador que está no Vitória de Guimarães. Os patrocinadores do Vitória são os patrocinadores da CBF, Josa? Não, por isso, né? Entende? Então, São Paulo é muito interessante. Agora, de qualquer maneira, se você tatuar na memória do jogador, nas emoções do jogador, né, essa ideia de que ele vai chegar para ser ao São Paulo, para ser o reserva, não para disputar a posição, mas para ser reserva do Caleri, aí pode complicar um pouquinho. O São Paulo tem que parar com isso, né? Parar com essa mania. Vamos buscar um reserva para o Caleri. Aí o Caleri fica de boa lá, né? Eu não preciso, o que eu faço já tá bom. O Caleri é o Caleri, gente. Toca no Caleri que é gol, beleza. Mas você também, mesmo o Caleri, não pode deixá-lo acomodado. Tem que parar com esse... Quem que criou essa narrativa no São Paulo, né? Essas narrativas ridículas. Vamos buscar um reserva para o Rafael. Vamos buscar um reserva para o Caleri. Quem é o gênio? Com J, né? Porque isso é um burro, né? Isso é um burro, né? Que criou essa narrativa aí, né? Então, na verdade, eu acho que pode dificultar um pouquinho se for dito ao jogador que ele vai chegar no São Paulo para ser reserva. Se não fizerem isso, né, e contratarem para disputar a posição, olha, eu vou contar para você, né, pode dar muito certo. O cara é interessante, tá? Em alguma situação você pode até colocá-lo junto com o Caleri. Mas é 2 centroavantes. Ele joga como segundo atacante nesse caso. Ele joga, tem boa movimentação, se aproxima bem, encosta bem e tal. 2021 para 2022, temporada na Europeia, ele marcou 10 gols em 34 partidas, né? Então, 10 gols em 34 partidas, deu 3 assistências, um monte de assistência, isso em 2021, na verdade, né? Em 2022, né? 2022 para 2023, que é a temporada de 2022 deles, né? O jogador não teve, assim, uma temporada tão interessante, né, por vários aspectos, né, mas também foi uma temporada bastante significativa. Ele marcou 6 gols apenas, deu 4 assistências, deu muitas pré-assistências, jogou muito, né, voltava demais ali para trabalhar, para construir, ele tem essa característica também. Então ele não marcava tanto gol, mas ele construía, participava muito ali da construção do jogo, né. Então é um jogador que você pode até mesmo colocar, sabe o Luciano, que às vezes inventaram que ele é 10, né? Você nunca vê um 10 no Luciano, né? Mas todo mundo fala que ele é o 10. Esse jogador tem características de um camisa 10 também, né? Não características puras, né? Mas se você inventa um jogador desse como 10, ele pode dar muito mais certo do que o Luciano, por exemplo. Então, olha que interessante, né?
Então não pode fechar essa coisa de que estamos contratando um jogador para ser a reserva do Caleri. Contrata, meu irmão, e joga ele no elenco, porque ele pode surpreender a muita gente. Ele pode atuar também pelo setor esquerdo, setor direito, como ponta, como segundo atacante. Acho que encostado no Caleri, meu amigo, olha, pode funcionar muito bem, né? Na temporada de 2023, né, que foi a última que nós tivemos, foi a melhor temporada da carreira dele, na minha opinião. Por quê? Porque, veja, não foi como 2022, em que ele não fez tantos gols, mas ele construiu demais para a equipe, né? Participou demais da construção da equipe. Mas em 2023, ele entrega gols. Foram 27 partidas, ele marcou 13 gols, entregou 2 assistências, entregou várias pré-assistências também. Um jogador que, assim, compra a briga pelo time, um jogador que, sabe, fica focado, um jogador guerreiro, um jogador que até recebe alguns cartões amarelos, que fica bem doidão de vez em quando, né? Então é um jogador que eu acho que a torcida do São Paulo vai gostar muito aí do André, né? André Silva. Então o São Paulo deve fazer um esforço para contratar esse jogador do Vitória? Acho que sim. Acho que deve fazer um esforço sim. Eu já disse que o Vitória Esporte Clube de Portugal vai tentar exigir, na verdade, pagamento ali à vista, né? Mas tem que negociar, tem que fazer uma negociação, porque se de fato o Tricolor consegue contratar esse jogador, vou dizer uma coisa pra você, é daquele tipo que chega que todo mundo torce o nariz, né? Eu falava pra vocês quando o Rato foi contratado, esse jogador pode surpreender muita gente. O Rato é um craque? Não, mas ele é um jogador extremamente importante pro São Paulo. Muito. Lembra que eu falava isso? Vocês podem pegar. Falava nada, Josa. Pega o vídeo. Coloca Josa Navarez e o Wellington Rato. Pega o vídeo de quando o Rato foi contratado, que eu falava justamente isso. Um jogador que pode surpreender muita gente. Para de torcer o nariz para o Rato. Ele vai surpreender a muita gente, a muitos desavisados. A mesma coisa eu falo desse jogador, André Silva. Então para de torcer o nariz, para de falar que o cara é bagre, porque de fato o jogador é sim interessante. O canhotinho aí, André Silva, brasileiro que mal jogou aqui no futebol do Brasil e foi jogar lá na Europa e hoje já se destaca bastante no time médio do futebol português, mas também pode ter muito destaque em outros times lá do futebol da Europa. Mas para que isso, se ele pode ter sucesso e destaque no futebol brasileiro atuando pelo Tricolor do Morumbi? Não é isso? Ó a felicidade na vida do homem, né? Poder jogar no São Paulo. Eu tenho para mim que ele vai aceitar essa proposta sim, ele vai facilitar a sua chegada ao São Paulo, desde que não comece com essa narrativa de que você vai ser reserva do Caleri, essa coisa toda, tá bom, gente? É isso, ó, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, se inscreva no canal aí, tá bom? Por gentileza, aqueles que já são inscritos, que se quiserem tornar-se membros do canal, é importante para o meu trabalho, gente. Tornar membro do canal, gente, é muito importante aqui para ajudar o canal e também o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado, ótimo final de semana para todo mundo e com muito sucesso para o Tricolor, tá bom, gente? É isso.